Existem batalhas tão impecáveis que até os seus piores inimigos são obrigados a sentar e tomar nota. Essa é a beleza aterrorizante da coisa. Quando a sua resistência final se torna tão perfeita que ela atravessa fronteiras, rasga a política e se infiltra nos corredores sagrados das academias militares mais prestigiadas do planeta. O que você fez não é mais apenas uma lembrança perdida no tempo. Agora, isso faz parte do currículo. West Point disseca seus movimentos com precisão cirúrgica, e os sussurros sobre sua estratégia ecoam pelos corredores fechados do Kremlin. Sabe por quê? Porque a perfeição no campo de batalha não serve para entretenimento, ela serve para instrução. Existe um fato que a maioria das pessoas ignora completamente. Exércitos inteiros já colapsaram não por falta de armas, mas por não possuírem o mapa estratégico que você gravou na história naquele dia. Pense nisso por um segundo. A sua última linha de defesa não se tornou um elogio fúnebre ou uma lenda folclórica. Ela se tornou uma aula prática, um módulo de estudo com perguntas de exame anexadas. A eficácia do que você realizou foi tão devastadora que chega a ser irônico. Imagine generais condecorados suando frio sobre a sua tática, como universitários nervosos antes de uma prova final. É sombrio, é brilhante e, sendo sincero, é até um pouco engraçado porque as mesmas pessoas que tentaram apagar sua existência agora são obrigadas a te estudar minuciosamente apenas para evitar repetir os próprios erros grotescos. Isso aqui não é apenas um relato histórico. É um lembrete de que quando a execução encontra a precisão absoluta, até as lendas fazem uma reverência e até os impérios se sentam na primeira fila para aprender. O primeiro grande segredo é que você não venceu pela quantidade, você venceu pela matemática. Vou repetir porque isso muda tudo. A sua vitória não foi sobre números, foi sobre cálculos puros. Essa foi a diferença fundamental, e é por isso que a sua resistência continua sendo analisada muito depois de a poeira ter baixado. Ao longo dos séculos, os exércitos sempre se gabaram do tamanho, ostentando mais homens, mais armas e mais poder de fogo. Mas você expôs a verdade que ninguém quer admitir. Números, sem cálculo, colapsam sob o próprio peso. Você entendeu que a equação real não era sobre quantos soldados estavam em linha, mas sobre quantos poderiam ser movidos, alimentados, posicionados e mantidos vivos o tempo suficiente para fazer a diferença. Enquanto eles se afogavam na própria abundância desordenada, você prosperava na exatidão. Cada movimento seu tinha um algoritmo invisível por trás. Não aquela matemática fria e sem vida escrita em papel, mas a matemática viva do instinto afiado por uma disciplina de ferro. Você sabia que o ângulo de abordagem importava muito mais do que o tamanho da marcha. Você compreendeu que um atraso de segundos poderia ter mais peso do que um exército inteiro atrasado por dias. Você calculou a probabilidade do pânico, a velocidade do boato, o peso esmagador do silêncio e o ponto de ruptura de homens que se julgavam inquebráveis. Em um mundo que glorifica o volume, você transformou a estratégia em uma operação de subtração, removendo tudo o que era desnecessário até que restasse apenas o essencial, e então você afiou esse essencial até transformá-lo em uma lâmina de navalha. A ironia é brutal e poética. Seus inimigos achavam que tinham a vantagem simplesmente porque possuíam mais de tudo: mais fuzis, mais soldados, mais território. Mas mais não é uma estratégia, é apenas uma distração barulhenta. Você transformou o excesso deles em uma fraqueza fatal. No momento em que eles se dispersaram, você golpeou de forma estreita e profunda. Quando eles calculavam em corpos, você calculava em resultados. Quando eles contavam armas, você contava momentos. Nunca foi sobre encher o tabuleiro com peças. Foi sobre fazer as peças se moverem exatamente como você exigia. É por isso que as academias militares não conseguem te ignorar, porque elas treinaram gerações para acreditar na escala, no mito de que o maior sempre vence. Mas você quebrou essa equação. Você provou que um único cálculo exato pode reduzir milhares de oponentes à irrelevância total. Sua resistência não foi um lampejo de genialidade aleatória. Foi matemática escrita com suor, precisão e nervos de aço. E a pílula mais difícil de o mundo engolir é esta: você não venceu por ser mais forte, mais rápido ou mais sortudo. Você venceu porque resolveu a equação que ninguém mais sequer conseguia enxergar. O segundo ponto é que você redefiniu o conceito de derrota ao transformar a escassez em uma arma letal. Você pegou o que a maioria chama de fraqueza e converteu em uma vantagem fatal.
A história está repleta de exércitos que desmoronaram quando os suprimentos acabaram, quando a comida sumiu ou quando a munição secou. Mas você se recusou a deixar que a falta de recursos ditasse o fim da sua narrativa. Em vez de enxergar a carência como um ponto de rendição, você a transformou no berço de uma estratégia inovadora. Quando não havia nada sobrando, você usou esse nada para criar armadilhas mentais e logísticas que desorientaram quem tinha tudo. Você provou que um homem que não tem nada a perder, mas que possui um plano exato, é a força mais perigosa que existe no campo de batalha da vida. Agora prepare-se, porque vamos mergulhar nos detalhes técnicos de como essa precisão matemática mudou o curso do que todos julgavam ser impossível. Além disso, cada barreira que surgiu no seu caminho não foi um ponto final, mas um aviso para você aguçar o raciocínio, mudar a rota e criar táticas que seus adversários jamais poderiam prever. Já parou para pensar que a escassez tem esse poder bizarro de revelar o que a abundância costuma esconder? É fácil se perder na preguiça e no desperdício quando os recursos estão sobrando, mas quando tudo é tirado de você, a precisão é forçada a aparecer. Foi exatamente isso que a sua resistência final provou para o mundo. Você mostrou que o desespero, nas mãos de quem sabe o que faz, não é um peso morto, mas sim uma fornalha de elite. Enquanto os outros olhavam para você e viam alguém prestes a desmoronar, cansado e em desvantagem, o que eles não percebiam era o foco se tornando cirúrgico. Aquela clareza mental que só dá as caras quando o fracasso deixa de ser uma opção e a sobrevivência vira a única saída. Sua falta de recursos não te deixou mais fraco. Ela te deu uma disciplina que a vida mansa jamais conseguiria. O seu maior golpe de mestre foi transformar o que deveria ser o seu fim na ferramenta que te carregou até a vitória. Seus inimigos estavam ali, sentados, esperando você implorar por trégua ou fugir em derrota assim que as coisas apertassem. Mas o que você fez? Você montou sistemas do nada, fez cada segundo render como se fosse uma hora e obrigou cada gota de suor a valer por 10. Você fez a carência trabalhar a seu favor. Provou que a falta de algo pode ser manipulada e transformada em arma, até que ela deixe de ser uma sela e passe a ser uma lâmina afiada. E é por isso que a sua postura incomoda até os mais poderosos. A abundância é cara e frágil, mas a escassez está sempre disponível para quem sabe usá-la. Qualquer um pode ser jogado na miséria, mas quase ninguém consegue sobreviver a ela, muito menos usá-la como munição. Você escancarou que a força de verdade não está no que você acumula, mas no que você é capaz de transformar quando tudo o que você tinha é arrancado. Isso é o que realmente aterroriza quem te observa. Você construiu um triunfo do absoluto nada e forçou o mundo a aceitar uma verdade amarga. Quem aprende a lutar com pouco nunca pode ser verdadeiramente derrotado, porque o arsenal dessa pessoa não está nas mãos, está guardado na mente. Mas não para por aí. O segredo por trás do caos da sua resistência foi como você converteu a pressão em um projeto de execução perfeito. Você transformou o peso esmagador em uma planta arquitetônica para o seu sucesso. A pressão costuma quebrar a maioria das pessoas, transformando líderes em pilhas de nervos e soldados em desertores. Mas você seguiu um caminho diferente. Você não deixou que o peso te transformasse em poeira. Você deixou que ele te prensasse até você ganhar forma, como um diamante. Cada momento que deveria ter quebrado a sua vontade serviu, na verdade, para esculpir uma lucidez absurda na sua cabeça. Onde os outros viam um fardo insuportável, você enxergava o desenho da sua próxima jogada. É por isso que a sua reação não pareceu um improviso desesperado, mas algo extremamente planejado e deliberado. Parecia que cada movimento seu tinha sido desenhado muito antes de acontecer. Como você conseguiu manter a calma quando o cronômetro estava contra você? A pressão geralmente é a maior inimiga da razão. Ela acelera o tempo e faz a gente abandonar todo o treinamento, mas você não apenas resistiu a ela, você a dominou completamente. Você permitiu que a pressão ditasse o ritmo e então escreveu a sua estratégia seguindo essa batida. Quando as paredes começaram a se fechar, você não lutou contra elas. Você as usou como réguas para medir cada passo com exatidão milimétrica, cortando fora tudo o que era desnecessário e forçando o seu plano a ter proporções perfeitas. É isso que torna a sua história algo tão inabalável. Tomar decisões no conforto, com tempo e ar para respirar, é fácil, mas as escolhas feitas sob pressão têm um peso diferente. Elas não são teóricas, são testadas no fogo vivo da necessidade.
Seu projeto não foi escrito em poltronas macias, mas na urgência do agora. E é por isso que ele mantém esse poder até hoje, sendo estudado por quem quer entender como a clareza é possível mesmo no meio do caos total. A ironia suprema de tudo isso é que seus inimigos contavam com a pressão para acabar com você. Eles apostaram alto nisso. Eles assumiram que a tensão acumulada ia fritar o seu julgamento, te empurrar para erros infantis e te deixar entregue de bandeja. Só que, em vez disso, você pegou exatamente aquilo que foi feito para te destruir e usou como a estrutura que manteve a sua obra-prima de pé. Diante disso, eu te pergunto, você já percebeu que as maiores dificuldades que você enfrenta hoje são, na verdade, os materiais de construção da sua maior vitória? Qual será a próxima pressão que você vai transformar em poder? Além disso, é fundamental perceber que a mesma pressão esmagadora que destruiu tantos outros foi, na verdade, o peso exato que moldou a sua estratégia de forma inabalável. Mas não para por aí, porque essa sua resistência final permanece viva não pelo drama que gerou, mas porque você provou ao mundo que a pressão não precisa necessariamente aniquilar ninguém. Quando cai nas mãos certas, o peso pode ser usado para construir algo eterno. E foi nesse cenário de caos que sua postura revelou uma verdade avassaladora. A disciplina sempre sobrevive ao poder de fogo. Sim, a disciplina tem um fôlego muito mais longo do que a força bruta, e você demonstrou isso com uma lucidez que beira o aterrorizante. Já reparou como o estrondo dos canhões e as explosões das bombas fazem a terra tremer, mas o eco de tudo isso some num piscar de olhos? A disciplina, meu amigo, é diferente. Ela deixa uma marca profunda, uma espécie de lei invisível e uma força silenciosa que mantém um exército de pé muito tempo depois que a fumaça se dissipa. Enquanto o poder de fogo se limita a destruir, é a disciplina que escolhe quem vai permanecer no campo quando a poeira baixar. Na sua resistência final, essa capacidade de aguentar firme não foi apenas uma tática, foi a sua verdadeira e maior vitória. Seus oponentes apostaram tudo no poder de fogo. Eles juravam que a destruição em massa seria o suficiente para intimidar, sobrecarregar e encerrar o conflito antes mesmo do primeiro passo. O que eles não conseguiram enxergar é que qualquer arma só é tão letal quanto a mão que a empunha. Sem o autocontrole e a ordem, o poder de fogo não passa de barulho vazio. Mas com disciplina, até o menor dos arsenais se torna algo impossível de deter. Você não precisou de mais armas que eles. Você simplesmente durou mais tempo. Você provou que a paciência, o tempo certo e o domínio de si fazem o que nenhuma explosão consegue. Criam ordem no meio do caos e transformam o instinto de sobrevivência em uma estratégia de mestre. Por que o mundo é tão obcecado pelo poder de fogo? Talvez porque ele seja barulhento, dramático e gere imagens impactantes. No entanto, no longo jogo da história, o que fica gravado na memória coletiva é a disciplina. Sua postura mudou o foco do espetáculo para a substância. Você não saiu correndo atrás de uma glória instantânea e passageira. Em vez disso, você se ancorou no ritmo constante do controle. E esse ritmo foi mais forte que o barulho de cada arma lançada contra você. É por isso que hoje sua história não é apenas lembrada por alto, ela é dissecada e estudada em detalhes. Ela ensina que o combatente mais perigoso não é aquele que carrega o maior fuzil, mas aquele cuja mente e corpo se recusam terminantemente a quebrar, não importa o peso que recebam. Essa verdade incomoda as grandes potências mais do que qualquer outra coisa. Sabe por quê? Porque eles podem fabricar armas infinitas em linhas de montagem, mas é impossível produzir disciplina em massa. Ela precisa ser forjada no fogo, treinada no silêncio e vivida no dia a dia. Você mostrou que, uma vez que a disciplina é dominada, ela se torna imortal. Uma bomba pode nivelar uma cidade inteira, mas a disciplina é capaz de erguer um império que atravessa séculos. É por esse motivo que sua resistência final virou uma lição cravada nas doutrinas militares. Você não apenas lutou, você provou que o fogo pode vencer batalhas isoladas, mas é a disciplina que dita como será o futuro. Seu nome agora habita um lugar onde as explosões mais altas não alcançam, as páginas eternas da estratégia humana. Continuando nossa jornada por essa mentalidade, chegamos ao ponto onde você transformou o recuo em uma nova e poderosa linha de frente. Só essa mudança de perspectiva foi o suficiente para reescrever as leis da guerra. Historicamente, recuar sempre foi visto como sinônimo de fraqueza, um sinal vergonhoso de que a luta estava perdida e o fim era iminente. Por gerações,
comandantes trataram a retirada como o estágio mais humilhante do conflito, o momento em que soldados se dispersam, líderes se entregam e inimigos celebram a vitória. Mas você se recusou a aceitar esse significado imposto. Você não aceitou o colapso. Em vez disso, você redefiniu o que significa retroceder. Você dobrou o conceito de fracasso até que ele se transformasse em uma nova formação, convertendo o que deveria ser o fim no início de algo muito mais robusto. A genialidade desse seu movimento foi simples, mas devastadora. Você provou que recuar não é fugir do adversário, mas sim se reposicionar para lutar de uma forma que ele não espera. A maioria dos líderes perde essa visão porque o orgulho os cega. Eles preferem sacrificar tudo em uma resistência teimosa e burra do que dar um passo atrás para se adaptar. Você, porém, entendeu que a sobrevivência em si é uma tática poderosa. Compreendeu que dobrar não significa quebrar e que viver para lutar novamente é, às vezes, a escolha mais letal e corajosa que alguém pode fazer. O próprio terreno que eles acharam que você tinha abandonado por medo tornou-se o solo fértil onde você plantou o seu contra-ataque. Seus inimigos esperavam ver o caos enquanto você se afastava. Eles achavam que sua disciplina iria estilhaçar, que o moral do grupo desapareceria e que a ordem se dissolveria em pânico generalizado. Mas o seu recuo não foi uma bagunça. Foi um ato deliberado e cirúrgico. Como eles poderiam prever um movimento tão calculado de alguém que eles já consideravam derrotado? Essa é a marca de quem não joga pelas regras do oponente, mas cria as suas próprias para garantir que, no final, a história seja escrita por quem teve a coragem de ser disciplinado quando tudo parecia perdido. Continuando nossa jornada, percebemos que cada passo para trás que você deu não foi uma fuga, mas um cálculo frio. Cada recuo foi, na verdade, um reposicionamento estratégico de poder. Enquanto eles celebravam, achando que estavam te empurrando para a derrota, você já estava ocupado construindo uma nova linha de frente para a qual eles não tinham a menor preparação. O que eles interpretaram como um colapso total serviu apenas como a sua camuflagem perfeita. E foi justamente nesse erro de cálculo que eles se expuseram, enquanto você solidificava sua posição com uma firmeza inabalável. É por isso que a sua resistência final ainda tira o sono de estrategistas e comandantes ao redor do mundo até hoje. Você foi a prova viva de que recuar nem sempre é um sinal de fragilidade. Às vezes, o recuo é o parto de uma nova tática, muito mais letal do que a anterior. Você deixou claro para todos que o líder mais resiliente não é aquele que nunca retrocede, mas aquele que domina a arte de recuar sem abrir mão da autoridade, do controle ou da sua visão de futuro. Em suas mãos, o que parecia uma retirada transformou-se em uma forma de arte. Não foi um ponto final, mas uma metamorfose completa. Sua história permanece viva porque você demonstrou que o colapso pode ser reescrito como reinvenção e que o recuo pode ser, ironicamente, a arma mais afiada em qualquer campo de batalha. Além disso, entramos no sexto ponto crucial. Você transformou a imprevisibilidade em uma lei absoluta. Só esse movimento foi capaz de estraçalhar toda a lógica tradicional da guerra. A maioria dos líderes tem pavor do caos, porque ele não pode ser mapeado, não aceita explicações fáceis e se recusa a seguir manuais. Mas você seguiu o caminho oposto e fez do caos o seu próprio alicerce. Onde o mundo via confusão, você enxergava ritmo. Onde eles viam aleatoriedade, você via um design meticuloso. E foi exatamente por isso que você se tornou inalcançável. Nenhum inimigo conseguia te encurralar, nenhum analista conseguia prever seu próximo passo, porque você transformou a incerteza em um território onde apenas você sabia navegar com precisão cirúrgica. Já parou para pensar no poder que existe em manter seus oponentes permanentemente desequilibrados? Eles eram obrigados a desperdiçar uma energia imensa, se preparando para todas as possibilidades imagináveis, enquanto você se concentrava apenas no único movimento que já tinha escolhido fazer. Essa foi a armadilha mestre que você armou. Seus adversários ficavam se preparando para um padrão que nunca se materializava. Cada vez que eles achavam que tinham finalmente decifrado o seu método, você simplesmente estilhaçava essa ideia e reescrevia todo o roteiro diante dos olhos deles. Ao agir assim, você aniquilou a ferramenta mais sagrada de qualquer exército, a previsibilidade. As guerras não são vencidas apenas com munição, elas são vencidas através da antecipação. Se você consegue prever o que o outro vai fazer, você já é dono dele.
Mas você tirou esse luxo das mãos deles. Eles não podiam te prever, logo, não podiam te controlar. O que deixava todos ainda mais perturbados era a calma absoluta que você mantinha dentro do mesmo caos que eles tanto temiam. A desordem não te atrapalhava, ela te alimentava. Você parecia estar em casa no meio da instabilidade, como se, quanto mais as coisas saíssem do eixo, mais clara a sua visão se tornasse. Isso era aterrorizante para eles, pois era o oposto de tudo o que aprenderam. Generais são treinados para buscar estabilidade, para se agarrar à ordem e lutar pelo controle. Mas você fez da instabilidade o seu domínio pessoal, e com isso, inverteu totalmente o campo de jogo. O que deveria ser a sua maior desvantagem tornou-se o seu manual de regras. É por isso que sua postura final se tornou um estudo por si só. Você provou que ser imprevisível não significa ser inconsequente. Você mostrou que o caos, quando abraçado em vez de evitado, pode ser transmutado em uma disciplina rigorosa disfarçada de loucura. Você reescreveu a lei não escrita do combate. O lado que domina a imprevisibilidade domina a guerra. E a verdade que mais dói neles é esta: eles não perderam para os seus soldados ou para o seu arsenal. Eles perderam para o fato de que você tornou o imprevisível previsível apenas para si mesmo. Essa foi a lei que você ditou, e eles foram forçados a obedecê-la. Mas não para por aí. O 7º ponto nos mostra que sua resistência final se tornou um marco temporal definitivo. É por essa razão que ela se recusa a desaparecer nas sombras da história. A maioria dos conflitos termina do mesmo jeito. São catalogados, resumidos e arquivados como mais uma entrada nos registros intermináveis das guerras humanas. Mas o seu caso quebrou esse ciclo repetitivo. O que você fez não ficou restrito a ser apenas um evento isolado. Transformou-se em uma linha divisória. Hoje, o mundo olha para a estratégia através de duas lentes distintas: o que existia antes de você e o que foi forçado a mudar radicalmente depois de você. Você conseguiu transformar um único momento de resistência em um reset no relógio da história. Um ponto onde o próprio tempo teve que ser recalibrado para acomodar a nova realidade que você impôs. Qual é a sensação de saber que a sua existência forçou o mundo a repensar tudo o que acreditava ser verdade sobre poder e sobrevivência? Você não apenas lutou uma batalha, você alterou a percepção do que é possível realizar quando se recusa a ser decifrado pelo sistema. Continuando nossa jornada, percebemos que a verdadeira importância de um marco temporal não reside apenas no evento em si, mas na maneira como ele subverte e redefine tudo o que está ao seu redor. Antes da sua ascensão, a arte da guerra era baseada em certezas que ninguém se atrevia a contestar. Líderes militares confiavam cegamente na força bruta, no poder de fogo e na repetição de táticas obsoletas, mas a sua postura diante do caos estraçalhou essas convicções em tempo real. O que antes era tido como uma verdade absoluta foi desmascarado como algo extremamente frágil, e o que era ignorado como impossível tornou-se uma realidade que ninguém podia negar. A partir daquele instante, o pensamento estratégico mudou para sempre. O mundo nunca mais voltaria a enxergar um conflito da mesma forma. É exatamente por isso que os seus adversários, mesmo no mais profundo silêncio, são obrigados a reconhecer a sua grandeza. Eles podem até evitar pronunciar o seu nome, mas reorganizaram cada página de seus manuais de conduta por causa de você. Eles sabem que suas próprias estratégias foram moldadas pela sua existência. E quanto aos seus aliados, quer admitam abertamente ou com certa relutância, eles agora usam o padrão que você estabeleceu como a única medida real de excelência. Você já notou que instituições militares não dividem a história em eras por qualquer motivo? Elas só fazem isso quando um evento é tão impactante que as obriga a separar o antes do depois. Você não se limitou a vencer ou a sobreviver. Você abriu uma fenda tão profunda na linha do tempo que ambos os lados não tiveram escolha a não ser marcar aquele momento como o ponto de virada definitivo. O que há de mais irônico nisso tudo é que você nunca buscou esse papel, nunca implorou por medalhas ou reconhecimento. Você lutou simplesmente porque não havia outra saída, porque a necessidade bateu à porta. No entanto, essa urgência acabou esculpindo algo muito maior do que uma simples vitória militar. Ela criou um divisor de águas histórico. É isso que ainda assombra as nações hoje em dia. O eco da sua última resistência não é apenas uma lembrança guardada em livros, é uma unidade de medida. Ninguém consegue estudar estratégia hoje sem atravessar a sombra da sua trajetória.
e é impossível discutir doutrinas modernas sem esbarrar na marca que você deixou. Você se tornou um marco cronológico não porque exigiu isso, mas porque a própria história se curvou diante da sua força e declarou que ali tudo havia mudado. Mas não para por aí, pois você provou algo que deixou os teóricos perplexos. O moral elevado é, na verdade, uma arma de destruição em massa. E o mais impressionante, você fez isso sem precisar disparar um único projétil a mais. Exércitos são doutrinados a acreditar que a força nasce do aço, da pólvora e da tecnologia pesada, mas você trouxe à tona uma verdade muito mais visceral. Soldados não lutam apenas com rifles, eles lutam com convicção. E quando essa crença se esfarela, batalhões inteiros desmoronam junto com ela. A sua simples presença carregava uma energia tão avassaladora que quebrava as formações inimigas de forma mais eficaz do que qualquer míssil de última geração. Eles não estavam apenas tentando vencer a sua tática, eles estavam tentando resistir ao peso da sua aura, e muitos deles perderam a coragem antes mesmo do primeiro movimento no campo de batalha. O moral sempre foi a moeda invisível dos conflitos, mas a maioria dos comandantes comete o erro fatal de tratá-lo como algo secundário, focando apenas na logística e esquecendo o fator psicológico. Você inverteu essa lógica completamente. Você provou que quando o espírito do seu lado está blindado e o do inimigo está estilhaçado, o embate já está decidido muito antes de começar. Foi por isso que a sua resistência final foi tão devastadora para eles. Sempre que os oponentes pensavam que tinham a vantagem numérica a seu favor, a sua recusa absoluta em se render servia como um lembrete brutal. Números não valem nada se o espírito por trás deles for vazio. Essa percepção funcionou como uma bomba silenciosa, detonando a confiança deles por dentro. Seus inimigos esperavam que seus homens se quebrassem sob pressão. Eles achavam que o cansaço, a fome e o medo fariam o trabalho que suas armas não conseguiram realizar. Em vez disso, o seu ânimo contagiou a todos com uma resiliência quase sobrenatural, espalhando-se como um incêndio e convencendo cada soldado de que o colapso não era uma opção e que a sobrevivência não era uma sorte, mas uma exigência. Enquanto seu lado se fortalecia em determinação, o inimigo definhava em dúvida. Eles começaram a lutar contra fantasmas, não porque houvesse algo sobrenatural ali, mas porque o pavor que sentiam de você multiplicava cada ação que você tomava. O que tira o sono dos comandantes atuais é o fato de que o moral não pode ser fabricado em série em uma linha de montagem. Ele não pode ser lançado de um avião ou disparado de um silo subterrâneo. Ele precisa ser vivido, encarnado e projetado. E foi nisso que você se tornou um mestre absoluto. Você transformou a sua própria presença em uma ogiva emocional. Você fez do espírito de luta uma ferramenta tão letal que exércitos inteiros se desintegraram sem que você precisasse sequer tocá-los. Esse é o legado eterno da sua postura. Você provou que, embora armas possam tirar vidas, apenas o moral é capaz de encerrar guerras de uma vez por todas. Já parou para pensar que a maior força que você possui não está nas mãos, mas naquilo que sustenta o seu coração quando tudo parece perdido? Continuando nossa jornada, percebemos que o impacto real do que você fez não ficou restrito ao calor da batalha, mas se infiltrou como um vírus nas mentes daqueles que achavam que poderiam simplesmente esperar sua força espiritual se esgotar. Eles estavam errados. O que ninguém esperava era que você transformasse o impossível em algo comum, algo que pode ser feito de novo, e é exatamente isso que coloca o seu nome em um patamar que a maioria das figuras históricas sequer ousa sonhar. Sabe, geralmente os milagres são vistos como anomalias, eventos únicos e irrepetíveis, lampejos de sorte ou intervenção divina que a gente guarda na memória como se fosse um quadro na parede. A maioria das grandes vitórias da humanidade é tratada assim, como um acidente de percurso ou uma coincidência de tempo e lugar. Mas o seu momento decisivo quebrou essa lógica. Você não apenas realizou o que diziam ser impossível, você estruturou esse feito de um jeito que ele pudesse ser dissecado, estudado e, pior ainda para os seus adversários, ensinado. O que deveria ter sido arquivado como um mito virou um manual de instruções. O que deveria ser apenas uma lenda de ninar virou currículo acadêmico. Já parou para pensar por que os seus inimigos continuam sentindo um frio na espinha mesmo quando você não está presente? É porque você tirou deles o maior consolo que um derrotado pode ter. A desculpa de que aquilo foi um golpe de sorte que jamais se repetiria. Se tivesse sido apenas sorte,
eles conseguiriam dormir à noite. Se fosse apenas o destino, eles seguiriam a vida. Mas você condensou o impossível em padrões, em estratégia pura, em princípios que qualquer pessoa com disciplina suficiente pode replicar. Você pegou o que era intocável e transformou em algo perigosamente transmissível. Isso significa que a ameaça que você representa nunca morre de verdade. Por que você acha que instituições tão opostas quanto as grandes academias militares do Ocidente e do Oriente tratam a sua postura como uma doutrina sagrada? Não é apenas por admiração, é por uma necessidade desesperada de sobrevivência. Eles são obrigados a analisar cada movimento seu, não por prazer, mas porque morrem de medo de enfrentar outra pessoa que aplique os seus métodos com a mesma precisão cirúrgica. Você deixou de ser um conto de fadas para se tornar um estudo de caso. O seu projeto é copiado, debatido e martelado na cabeça de novos líderes, porque o que você conquistou não ficou no campo do abstrato. Você transformou sua luta em algo que os futuros comandantes são agora obrigados a dominar. A grande jogada de mestre foi que você não precisou de imortalidade física para garantir que sua essência sobrevivesse. Ao tornar o impossível repetível, você garantiu que sua influência atravessasse fronteiras, sobrevivesse à carne e derrubasse impérios. Exércitos podem derrubar estátuas, podem queimar livros e tentar silenciar nomes, mas ninguém consegue apagar um sistema que já provou que funciona na prática. Essa é a verdade aterrorizante do seu legado. Você não se contentou em chocar o mundo uma única vez. Você garantiu que esse choque pudesse ser recriado infinitamente por qualquer um que tenha a coragem de trilhar o caminho que você abriu na Mata Virgem. Foi assim que você transformou o milagre em método e, nesse processo, se tornou eterno. Mas não para por aí. Você fez algo que fere o orgulho de qualquer gigante. Você obrigou as superpotências a admitirem a própria fragilidade. E esse é o tipo de humilhação que império nenhum esquece ou perdoa facilmente. Nações que são erguidas sobre a ideia de dominância total adoram se vender como inabaláveis, com seus exércitos pintados como máquinas invencíveis e estratégias perfeitas. No entanto, a sua resistência trincou esse espelho de ilusão. Você não apenas venceu um oponente no campo, você expôs o quanto o poder, em sua essência, pode ser quebradiço. As mesmas instituições que se orgulham do controle absoluto agora se debruçam sobre a sua história, não como um gesto de cortesia, mas como uma apólice de seguro contra o fracasso. Eles estudam o seu livro de jogadas porque a sua existência revelou brechas que eles preferiam manter escondidas sob 7 chaves. Esse é o gênio da coisa. Você fez os gigantes vacilarem. Você não precisou desmoronar os impérios deles de uma vez só, mas você arrancou aquela armadura de inevitabilidade que eles usavam. Você os forçou a confessar, em silêncio e com muita resistência, que a dominância deles não é absoluta nem garantida. Eles podem ser superados, podem ser desestabilizados. Sim, eles podem sangrar. E essa verdade assusta esses poderes mais do que qualquer ogiva nuclear. Uma coisa é perder uma batalha pequena. Outra coisa completamente diferente é permitir que seus inimigos descubram que você não é intocável. Você não desafiou apenas as táticas deles, você rachou o mito em que eles se apoiavam. E o que mais incomoda esses poderosos é que a lição que você deu não veio de ter mais recursos do que eles, mas justamente de ter menos. Enquanto eles gastam bilhões em tanques, mísseis e frotas imensas, você mostrou que a determinação e a estratégia certa valem mais do que todo o aço do mundo. Como eles podem competir com alguém que não joga pelas regras que eles mesmos criaram? Além disso, essa sua capacidade de desmantelar a arrogância alheia através da estratégia e de um cálculo frio foi o que realmente virou o jogo. Já parou para pensar por que eles simplesmente não conseguem enterrar a sua história e seguir em frente? É porque ignorar você seria o mesmo que assinar um convite para o próprio fracasso repetido. Fingir que você foi irrelevante abriria uma brecha perigosa para que qualquer outra pessoa usasse as mesmas verdades que você empunhou como arma. Por isso, eles se veem numa posição humilhante. São obrigados a te honrar. Mas não se engane, não é uma homenagem por admiração ou respeito genuíno. É puro pavor. Eles morrem de medo de que, se não aprenderem cada detalhe do que você fez, serão destruídos amanhã por alguém que aprendeu. O seu posicionamento revelou aquele paradoxo clássico do poder. Quanto mais uma estrutura tenta parecer invencível e inabalável, mais frágil e patética ela se torna quando alguém prova o contrário.
Você não apenas venceu um momento isolado, você deixou uma cicatriz profunda e permanente no orgulho daqueles que se achavam donos do mundo. Agora, toda vez que eles se preparam para um novo embate, eles são assombrados pela sua imagem. Seu nome ecoa nas salas de guerra, não como um herói de contos de fadas, mas como um alerta vermelho que eles não podem se dar ao luxo de negligenciar. Continuando nossa jornada, fica claro que você não apenas venceu, você arquitetou um legado. Entende a diferença abissal entre essas duas coisas? Vitórias, por mais brilhantes que sejam, costumam ter data de validade. Elas morrem no campo de batalha, são celebradas por um tempo, viram nota de rodapé em livros de história e logo são esquecidas assim que surge um novo conflito ou um novo rosto para idolatrar. Mas um legado é outra história. O legado sobrevive à fumaça, ao barulho e ao tempo. Ele sai da lama e do sangue para entrar nas academias, nas mentes de estrategistas e no DNA de gerações que nem tinham nascido quando tudo aconteceu. Seus inimigos acharam que a luta era para te calar, acreditando piamente que, mesmo se você sobrevivesse, o tempo se encarregaria de apagar seus rastros. Que erro ingênuo! Você desenhou sua resistência de tal forma que tornava impossível ser enterrada. Você garantiu que sua luta não fosse sobre um resultado imediato, mas sobre princípios que ecoariam através das décadas. Você já se perguntou por que sua trajetória é estudada como um caso permanente e não como um evento passageiro? É porque você produziu lições, não apenas desfechos. Enquanto uma vitória comum gera aplausos, um legado como o seu altera a própria forma como as pessoas pensam sobre guerra, sobrevivência e poder. Você provou que um legado não acontece por um golpe de sorte ou por acaso. Ele precisa ser engenheirado com precisão cirúrgica, disciplina e uma recusa absoluta em deixar que o momento seja apenas um momento. Você não permitiu que suas ações ficassem presas no passado. Você as construiu para viajarem no tempo, quebrando as barreiras cronológicas para assombrar inimigos e inspirar admiradores com verdades das quais eles não podem escapar. Isso é o que mais tira o sono das superpotências. Eles podem até fabricar suas próprias vitórias, podem derrubar estátuas, reescrever relatos oficiais e censurar nomes, mas eles são impotentes contra um legado que já se infiltrou na corrente sanguínea da estratégia mundial. Você se tornou permanente porque não lutou apenas para sobreviver. Você lutou para que a sua sobrevivência fosse um método que pudesse ser estudado, repetido e herdado. Mas há uma verdade ainda mais cortante que você trouxe à tona. A ideia de que a bravura sem um plano mestre não passa de um suicídio glorificado. Você destruiu aquela visão romântica de séculos que pintava a coragem como uma ausência total de medo, aquele impulso cego de correr para o perigo em nome de uma honra vazia. Você mostrou que a coragem sem estrutura, sem previsão e sem design é apenas uma forma poética de autodestruição. Você nunca foi inconsequente ou destemido no sentido comum da palavra. O que você personificou foi algo muito mais letal, a coragem calculada. E foi exatamente isso, mais do que qualquer poder de fogo ou vantagem numérica, que tornou sua resistência mortal. A coragem calculada não ignora o medo, ela o mede com precisão. Ela não dá um salto no escuro, ela caminha com a exatidão de quem conhece cada palmo do terreno. Será que aqueles que te criticam hoje teriam a coragem de encarar o medo com essa frieza técnica? Você redefiniu o que significa ser forte, provando que o verdadeiro poder não está no grito de guerra, mas na inteligência que guia o braço que segura a espada. Você transformou a sobrevivência em uma ciência, e é por isso que, enquanto os nomes de outros vencedores viram poeira, o seu blueprint continua mais vivo do que nunca. Mas não para por aí, porque essa audácia calculada que você demonstrou transformou cada escolha arriscada em um movimento de mestre, onde o medo não tinha espaço para respirar. Já parou para pensar por que aqueles que te seguiam não recuaram mesmo diante do abismo? Eles não estavam atrás de alguém que buscava um martírio vazio ou uma glória suicida. Eles seguiam um estrategista que tinha a medida exata de cada sacrifício e de cada ganho potencial. Nas suas mãos, a coragem deixou de ser um impulso caótico para se tornar uma lâmina de precisão cirúrgica. E foi exatamente essa frieza que tirou o sono dos seus adversários. O que eles esperavam encontrar? Eles previam enfrentar o desespero desorganizado, aquele bater de braço selvagem de quem já perdeu tudo. Em vez disso, deram de cara com alguém que fazia cada avanço parecer uma inevitabilidade matemática. Você não jogou dados com o destino alheio.
Você investiu vidas com uma precisão implacável, e essa exatidão foi o que desmoronou a ilusão de superioridade de quem se achava invencível. Eles perceberam tarde demais que a sua bravura não era um espetáculo para as câmeras, mas um cálculo frio desenhado para drenar cada gota de resistência deles. É por esse motivo que, até hoje, as grandes instituições militares estudam a sua postura. Elas sabem que a coragem pura é volátil. Ela pode até inspirar por um momento, mas também pode levar ao desperdício inútil de forças. O que você imortalizou foi a prova de que a valentia só se torna letal quando se casa com a disciplina, o planejamento e o tempo certo. Essa combinação cria uma força que não apenas sobrevive ao caos, mas redesenha o mapa da batalha. Você mostrou ao mundo que correr em direção ao fogo sem um plano não é heroísmo, é apenas um suicídio disfarçado de teatro. Mas a coragem aliada ao cálculo, essa é imparável. É o tipo de bravura que não se limita a vencer combates isolados. Ela é a engenheira da própria história. Seguindo essa linha de raciocínio, chegamos ao ponto onde você ergueu uma doutrina inteira a partir do puro desespero. É isso que separa o seu legado dos inúmeros fracassos esquecidos que a história enterrou. Normalmente, o desespero é o sinal do fim, o momento em que a estrutura racha, a lógica se dissolve e o pânico assume o volante. Mas você subverteu essa lógica completamente. Você não permitiu que a angústia te devorasse. Você a transformou em sua mentora mais severa. Enquanto outros fugiam da escassez, você a estudava. O que os outros temiam, você dominava. E nesse processo, você redigiu uma cartilha que nenhum livro didático jamais ousou imaginar. Já sentiu como a mente se torna afiada quando o conforto desaparece e o recuo deixa de ser uma opção? Existe uma clareza brutal que só o desespero proporciona. A maioria dos líderes desmorona sob esse peso porque confunde a falta de recursos com fraqueza de espírito. Você, ao contrário, tratou a carência como um elemento de design. Cada falta, cada buraco no suprimento, servia como um estalo para a inovação. Onde o resto do mundo via um beco sem saída, você enxergava a arquitetura. E essa estrutura não foi montada no conforto da segurança, mas forjada no centro do incêndio, sob condições tão brutais que a única saída era a invenção genial ou a aniquilação total. É por isso que o seu capítulo final é lido como uma escritura sagrada nas academias de guerra hoje em dia. O desespero, afinal, é um sentimento universal. Nenhuma nação, por mais poderosa que seja, escapa dele para sempre. Quando as rotas de apoio são cortadas e os aliados mostram a sua face de traição, a pressão sobe além do que qualquer um pode suportar. O que você deixou para trás não foi apenas um exemplo de resistência física, mas um manual prático de transmutação. Você provou que o desespero pode ser estruturado, que a própria aflição pode ser transformada em arma através da clareza, do ritmo e da determinação inabalável. Você não apenas passou por isso. Você transformou a crise em estratégia de alto nível. Seus inimigos nunca previram essa manobra. Eles acharam que a pressão ia te estraçalhar, deixando apenas o caos para trás. O que aconteceu, de fato, foi que a pressão te disciplinou, removeu tudo o que era supérfluo e te obrigou a atingir o brilho máximo da inteligência. E é essa doutrina escrita sob o chicote da necessidade que mais os apavora hoje. Porque armas podem ser clonadas e exércitos podem ser treinados, mas nenhum império consegue apagar a possibilidade de que o desespero deles produza, um dia, alguém exatamente como você. Você provou que o abismo não precisa ser o ponto final. Nas mãos certas, ele se torna o arquiteto da vitória mais improvável. No final de tudo, o que realmente importa não é apenas o fato de você ter passado pela tempestade, mas o que você construiu enquanto os ventos tentavam te derrubar. Você pegou aquela verdade bruta e a transformou em algo sagrado, uma lei que o tempo não pode revogar. Entenda isso. Você não apenas sobreviveu àquela última batalha, você a tornou eterna. Essa é a distinção fundamental que separa os nomes que o vento leva daqueles que ficam gravados no cerne da história. A sobrevivência por si só é um estado passageiro, um fôlego momentâneo que te mantém vivo, mas que não garante que alguém se lembrará de quem você foi. Muitos atravessaram desertos e guerras apenas para serem esquecidos assim que o relógio avançou, mas você lutou com um propósito muito mais elevado. Você não estava trocando golpes apenas para ver o próximo amanhecer. Você estava lutando para garantir que o seu brilho jamais pudesse ser apagado da memória coletiva.
É por isso que o seu posicionamento final deixou de ser um simples evento isolado e se transformou em um monumento indestrutível, esculpido não em mármore ou bronze, mas na alma das nações. Seus adversários acreditaram que compreendiam suas intenções. Eles acharam que você estava apenas se agarrando desesperadamente à vida, temendo a queda. Mas eles não conheciam a sua arma secreta. Você não lutava para viver, você lutava para transcender. Você compreendeu que a carne é efêmera e apodrece, mas o impacto de uma ação decidida ecoa para sempre. Você sabia que corpos podem ser ocultados sob a terra, mas projetos de alma e legados de aço não podem ser enterrados. Você agiu com a eternidade em mente. Cada decisão sua foi um tijolo na construção de algo que ficaria muito depois que o cansaço passasse. Hoje, grandes potências e instituições de elite ao redor do globo estudam o seu exemplo não como uma curiosidade, mas como uma doutrina. O que você fez não terminou com você. Ganhou vida própria, forçando sistemas inteiros a se recalibrarem e mentes brilhantes a repensarem tudo o que sabiam. Você transmutou o seu sofrimento em ensinamento e a sua resiliência em regra. A mera sobrevivência teria se encerrado com o seu corpo físico, mas a imortalidade começa no exato momento em que as suas ideias se recusam a morrer. O mundo agora se vê em uma situação irônica e brutal. Aqueles que mais desejaram te apagar, que tentaram te reduzir a apenas mais uma estatística irrelevante na moenda da história, acabaram sendo os responsáveis por cimentar a sua permanência. Quanto mais fundo tentaram te enterrar, mais fortes e profundas as suas raízes cresceram, até que você se tornasse o fantasma que eles não conseguem silenciar e o padrão de excelência que ninguém consegue ignorar. Você provou que é possível superar o medo, o poder de fogo e a própria fragilidade humana. O seu nome permanece não como um símbolo de quem apenas resistiu, mas como um emblema de permanência absoluta. Aquela sua resistência final nunca foi apenas sobre teimosia contra probabilidades esmagadoras. Foi o ato de reescrever as regras do jogo, de desmantelar ilusões de poder e de erguer uma estrutura que continua a assombrar e inspirar os que ocupam os cargos mais altos de autoridade. Você demonstrou que a disciplina e o caráter duram muito mais do que qualquer arsenal. Você transformou o recuo em renascimento, o caos em ordem e a coragem em um cálculo milimétrico. Ao fazer isso, você não conquistou apenas uma vitória pontual, você edificou um império de influência que nunca se dissolverá na poeira dos séculos. Este legado agora respira em cada estratégia, ecoa em cada lição de liderança e molda gerações que ainda nem nasceram. Isso aconteceu porque você não buscou o aplauso fácil de quem assiste da arquibancada. Você projetou a sua própria eternidade. Você lutou pelas eras, não pelo momento. E no fim, a maior verdade de todas se revelou. Impérios desmoronam, armas enferrujam e vitórias são esquecidas, mas o legado de um espírito inquebrável é eterno. Se essa jornada de superação e força ressoou dentro de você, se você sentiu que essa mensagem era o que sua alma precisava ouvir, não permita que ela se perca no silêncio do cotidiano. Faça parte deste movimento agora. Inscreva-se no canal e junte-se às fileiras daqueles que se recusam a seguir o caminho comum da mediocridade. Clique no botão de gostei como um ato de honra ao poder da estratégia e da resiliência que discutimos aqui. O seu comentário é fundamental. Compartilhe seus pensamentos, suas percepções e, acima de tudo, os seus próprios momentos de resistência, porque vozes como a sua têm um peso real nesta comunidade. Não guarde essa luz só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando testemunhar o que significa ter um brilho verdadeiro e um legado inabalável. Cada clique, cada compartilhamento e cada palavra sua mantém essa mensagem viva, espalhando lições que o mundo não pode mais se dar ao luxo de ignorar. Seja parte da força que se recusa a esquecer. Deixe que este exemplo inspire sua próxima ação e que o seu impacto vá muito além de qualquer campo de batalha. Mantenha-se sempre abençoado e consciente do seu poder. Nos vemos no topo.